Fala galera, e aí, beleza? Tudo bom? Então pessoal, tô vindo aqui com um novo vídeo aí para vocês, para relatar um problema que eu venho tendo aqui no meu sistema, tá? Desde quando eu fiz uma alteração aqui nas configurações do inversor, eu comecei a ter esse problema. E eu tinha lá no início, tinha também esse problema, mas se resolveu ao longo do tempo aí também, né? Com o balanceamento das células, o balanceador da BMS, ele se resolveu diminuindo aqui a tensão de carga da bateria, carga e flutuação, correto? Nesse inversor aqui, se vocês voltarem alguns vídeos aí atrás, eu explico uma peculiaridade que ele fala aqui para manter a tensão de flutuação igual à recarga. Isso aqui é uma peculiaridade desse inversor, tá, pessoal? Então, o que aconteceu? Eu tinha viajado, voltei e resolvi fazer uns novos testes aqui e falei, né? Não, vou aumentar a tensão aqui para 28 volts, né? De recarga. Recarga, flutuação, 28 volts. Beleza, não tinha dado nenhum problema. Carregou normal. Depois eu falei, vou botar 28,5 para ver se ocorria algum comportamento estranho no sistema. Então, de repente, pessoal, quando eu botei 28,5 e a carga da bateria chegou ao final, aconteceu um probleminha aqui no inversor. Ele desligou a saída, tá? Deixa eu voltar aqui para o valor que estava antes, para eu continuar a explicação aí para vocês. Então, ele desligou a saída, passou a apresentar aqui o erro 3, tensão alta da bateria, acendeu o LED vermelho. E aí, quando eu entrei na BMS, vamos aqui as nossas células aqui, tá aqui já há meses do mesmo jeito, pessoal. Eu tenho que tomar vergonha e alterar isso daqui, organizar melhor. Então, o que aconteceu? A BMS começou a mostrar uma diferença de tensão entre as células, tá? Começou a aumentar a tensão dessa célula, foi acima de 3,6 volts, e aí, assim que a BMS comanda o desligamento da recarga, eu não sei dizer ao certo o que acontece, mas eu creio que há um pico de tensão quando ela desliga a recarga. Não sei exatamente se é isso, tá, pessoal? Creio que talvez nem seja, mas qual o comportamento? Quando ela desliga a recarga, o inversor acusa falha 3, e no manual desse inversor, a falha 3 significa tensão alta na bateria. Rapidamente, coisa de segundos, o inversor volta ao normal, tá? Ele retorna a energia para a saída das cargas aqui e volta ao normal, até ele chegar ao parâmetro pré-definido por mim, para ele soltar novamente a recarga e continuar novamente, normalmente, né? Só que estava chegando a 365 volts, e aí o que eu fiz? Falei, eu vou tentar ver aqui o que eu posso fazer para reequilibrar. Eu peguei esse testador, né, de carga, que ele consome carga da bateria ou das células, e coloquei na célula que estava pipocando, né, que estava aumentando a tensão além das outras. E aí eu botei ela para consumir só dessa. Aí naturalmente começa a baixar a tensão só dessa, começa a reequilibrar, teoricamente. E aí, assim que ele reequilibra lá as tensões em relação às outras, eu desligo e automaticamente a BMS vai soltar a recarga novamente. Só que não resolve, tá, pessoal? Ele chega à mesma tensão. Creio que por estarem na mesma tensão não quer dizer, creio não, eu tenho certeza disso, que a avaliação de balanceamento por tensão não é uma forma muito exata, tá? Eu já percebi que nas células de LiFePO4, em algumas faixas de tensão, a tensão igual não indica a mesma quantidade de energia em ampere-hora dentro da célula, tá certo? Eu percebi isso com aquela célula de 50 amperes, que tinha uma diferença mínima de tensão entre uma e outra, mas algumas lá estavam com 5 amperes de hora de diferença de carga entre uma e outra, tá? Então eu peguei e baixei novamente lá a tensão, né, na esperança de resolver o problema. Baixei para o que estava sempre lá, desde lá do início, né, da resolução de todos os problemas que eu tive aqui nessa instalação com o LiFePO4, só que não ajudou muito, né? As células já tinham aí desequilibrado
depois dessa tentativa que eu fiz aí de aumento de tensão de recarga. Eu não sei exatamente dizer se o meu top balance lá no início, quando foi feito na época que eu estava testando o sistema, fazendo diversos testes aí com essas células, se esse top balance ficou perfeito, porque se eu não me engano, se não me falha a memória, eu não deixei a carga de cada célula ir a 3,65 volts, tá, pessoal? E eu acho que por isso eu posso não ter feito um balanceio aí correto, um top balance correto, para que essas células aí ficassem 100% equilibradas. Fora que ainda tem o fato de que naturalmente elas possam estar aí funcionando, possam ter uma diferença interna, né, de a taxa de absorção e uma outra por célula, né? E uma outra questão que me veio à mente aqui, que esse tamanho de montagem aqui, assim, teoricamente não deveria acontecer. Tudo na teoria não deveria, ou vice-versa. E às vezes acaba aí na prática sendo diferente, né? Às vezes na prática é uma coisa, na teoria é outra, ou na teoria é uma outra e na prática é outra, certo? E aí, o que eu percebo aqui? O que eu imagino, né? Que essa célula aqui, que é a que está dando divergência agora, subindo primeiro, ela recebe mais energia do que essa daqui, que é a oitava aqui do PEC, tá? Ele vai assim, ó, ele vai de lá, ó, uma, nessa aqui, as três formam uma célula, mais três e assim por diante, né? Aí vai aqui e chega até a oitava célula. Só que, olhando a BMS, essa teoria doida minha aqui não faz muito sentido, porque tem células aqui com mais, que tá aqui no final, que tem mais tensão do que células que tá, por exemplo, por ali assim, né? Mas eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Será que essas primeiras estão recebendo mais energia do que as finais aqui? Não sei, porque aqui seria teoricamente um conjunto, uma coisa única, né? Uma bateria única. Mas, por haver talvez uma diferença de resistência do lado da ponta para cá, né? Não sei, apesar de que a energia está aqui, né? Positivo aqui, o último negativo, positivo e o negativo aqui, certo? Então eu acho que talvez essa teoria aí não tenha muito a ver, não tenha muito fundamento. Mas enfim, o fato é, tá havendo um desequilíbrio, né? Principalmente. Aí hoje eu resolvi fazer novamente, né? Tentar tirar a energia dessa aqui que está aumentando. O que aconteceu? A quinta, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Essa aqui, ó, começou a subir a energia. Eu comecei a tirar a energia dessa com o testador ali de capacidade, né? Comecei a sugar a energia dessa célula. E essa quinta começou a subir a tensão. Foi até quase 3,6 volts e as outras não estavam subindo tanto. Aí eu fiquei pensando, pô, tirei energia dessa, essa aqui agora começou a subir, que não estava subindo antes, aí o negócio já está desequilibrado, né? Já desliguei o sistema todo, e o que eu vou fazer? Desliguei não, tá só o inversor ligado, mas as cargas lá já mudei, tá na energia da concessionária, mudei as tomadas, mudei as tomadas que não tinha a energia vindo do inversor, né? Quer dizer, tenho tomadas vindo a energia só do inversor aqui, eu não tinha uma rede paralela, né? Então eu peguei e liguei lá numa rede paralela, tá? Para fazer os desligamentos de tudo aqui e voltar a fazer um novo top balance, né? Não queria desmontar isso daqui, né? Me bateu até aquela preguiça de ter que fazer isso, mas não tá dando outro jeito, não tá tendo outro jeito, certo? Eu vou fazer um top balance perfeitinho, aproveitando que elas já estão praticamente carregadas a 100%, vai ser um recarregamento rápido. Eu vou botar naquele testador que eu já mostrei em outros vídeos, né? Aquele testador que liga no computador e tem um gráfico, né? E vou carregar uma a uma e vou ver quanto de diferença de ampere-hora tem dentro dessas células, tá? De uma a outra, para ver se realmente é uma questão de diferença de ampere-hora de carga. Teoricamente elas estão com 99% aqui de carga, o pack inteiro, tá? Então elas teriam que estar aí bem carregadas, né? Mas quando tirar do pack, eu creio que vai dar uma diferença de ampere-hora entre essas células, tá? Então eu vou fazer um top balance novamente, vou ter o cuidado aqui de manter
o mesmo conjunto aqui, né? Por exemplo, 3 de uma série, essas 3 vai voltar para essa série, tá? Eu vou escrever certinho, série 1, 2, 3, e para não misturar, né? E vou fazer a recarga de uma a uma, vou tentar mostrar para vocês aí, beleza? Esse vídeo está sendo feito aqui antes de um outro que eu quero mostrar para vocês, que é da BMSzinha que eu comprei para aquela bateriazinha de 50 amperes, tá? Que eu botei aí em um dos, não sei se vai ser o último ou o penúltimo vídeo aí postado, tá? Então é isso daí, só para relatar para vocês o que eu vou fazer agora aqui no sistema. Espero que esse ano saia essa organização aqui dessas células. Eu quero ocultar mais essa bagunça aqui, proteger mais, porque até hoje eu uso não sei nem como é que chama isso aqui. Isso é tipo um papel de espuma, uma folha de espuma que vem nesses produtos que a gente compra aí na internet para proteger aqui, só para não cair nada aqui em cima e fechar um curto, tá? Eu venho sempre dando essa justificativa aí, nunca resolvo isso aqui, tá, pessoal? Mas é isso daí. O foco principal agora aqui é tentar reequilibrar aí as capacidades aí de cada célula e vamos ver se vai resolver o problema, tá beleza? Até a sequência aí, até mais. Então, galera, tá desmontado aqui, ó. E eu resolvi fazer ligeiramente diferente. Eu ia desmontar célula a célula e ia fazer um top balance célula a célula. A princípio, eu não vejo necessidade porque elas vão voltar aqui para funcionar da mesma forma. Então eu vou considerar isso aqui, como venho sempre considerando uma célula, então eu vou recarregar ela assim, com as 3 juntas, tá? Aí eu faço o comparativo aqui da mesma forma. Eu vou fazer primeiro um top balance com essa, que era a que estava apresentando um desvio para cima em relação às outras, e vou pegar uma aleatória aqui, que estava dentro dos parâmetros esperados, pode ser essa, qualquer uma aí, e vou tirar e vou fazer um comparativo de diferença de corrente em ampere-hora aí, né, entre um e outro, para a gente ver realmente se há uma diferença de armazenamento entre as células, se houve um desequilíbrio aí por qualquer razão. Pode ter sido essa mudança que eu fiz ali na tensão, ou já vem lá do início um top balance mal feito, tá? Apesar de que eu fiz de tudo para ser bem feito, mas como eu expliquei aí atrás, eu não usei a tensão máxima para fazer. Se eu me lembro, se não me falha a memória, eu não usei a tensão máxima, tá, pessoal? Posso até estar enganado. Mas como eu não me lembro, eu vou fazer novamente, só que com a série considerada, a série não, a célula considerada dessa forma, 3 em 3, montadinha, tá? Aqui telas fechadas aqui em paralelo, né? Com as 3 juntas aqui. Então já tirei uma, botei lá na bancada, eu vou seguir lá mostrar para vocês, tá? Na sequência. E vamos ver o tanto que ela vai pegar de carga, e depois a gente tira uma aqui do aleatório e compara. Depois vamos comparando, vamos fazer uma comparação aí, um comparativo de uma a uma. O chicote da BMS está aqui na ordem, já deixei ele certinho aqui, ele já estava amarrado, preso com tie-up aqui, para na hora que eu voltar do mesmo jeito. Tá aqui a BMS aqui embaixo, né, os cabos dela aí, e vamos lá, vamos ver. Então, pessoal,
tá aqui, ó, o pack aqui, o pack não, a série, né, a célula, a primeira seria aqui a primeira célula, são 3 células, mas, como já explicado aí várias vezes, aqui a gente tem que considerar uma célula as 3, porque elas estão em paralelo, tá? Essa é que estava apresentando o desvio de tensão para cima e, estranhamente, depois que eu tirei lá do sistema, ela estava acima de 3,5 volts, agora ela está dando 3,37 aqui. Mas antes de eu desmontar, elas ficaram consumindo um tempo, uns 10 minutos. Pode ser que por isso que ela caiu aqui bastante, tá? Eu tinha desligado os painéis solares e provavelmente por isso houve essa queda aí. Então tá lá, ó. A gente vai carregar ela aí com esses parâmetros aí, 5 amperes aí, que é o máximo que o meu testador aqui, meu carregador barra testador permite, tá? Tensão máxima aí de permitida por essas células e até a corrente cair aí a meio ampere, ela para a carga, tá? Então vamos começar com essa primeira, depois, como eu havia falado, a gente pega uma aleatória lá e faz um teste aí para ver como é que vai, que resultado vai dar, né? Que diferença vai dar aí de ampere-hora em relação a uma célula e outra, beleza? Então vamos lá, conferir que está tudo certo. Carga, ampere, 365 volts, 1000 ampere, deixa eu ver aqui. Certinho, tá? Então vamos lá, vamos botar aí para fazer a recarga. Pronto, iniciou. A gente vai acompanhar aqui o tanto de energia que está entrando na célula aí, ó. Tá? Aqui em miliampere-hora, no momento tá miliamperes, né? Ele vai subindo. E aí eu vou fazer esse aqui, não precisa acompanhar aí o tempo todo. No final eu vou mostrar para vocês e já vou pegar outra célula e fazer um comparativo. Não vou fazer com todas as células, pessoal. Talvez eu faça com mais 2 aí, para a gente ver a diferença. E no final eu coloco aí por escrito o que deu de diferença de uma célula a outra. Desde a 1, que é essa aqui, vou inclusive anotar aqui 1. E aí eu faço uma tabelinha no final entre a 1 e a 8, a diferença para a gente fazer esse comparativo aí, tá bom? Até mais. Então galera, voltando aí, já praticamente finalizado a recarga dessa célula inicial aí, a número 1. Ela está aí finalizando aí a absorção de corrente aí até chegar aos meio amperes definido, tá? Já está lá em 1 ampere e 365 volts, correto? Ela absorveu praticamente aí eu acho que deve chegar a 1.7 ampere, né? 1647 miliampere. Vamos fazer o mesmo teste nessa segunda célula aqui, é de fato a segunda célula lá do sistema, do pack, montado. E vamos ver a diferença também no tempo, né? O tempo que vai levar lá e a quantidade aí de energia que ela vai absorver. Pessoal, um detalhe, quando eu fiz esse top balance inicial de célula a célula, eu não tinha esse sistema aqui, tá? Que o controle de tensão dele é muito mais exato do que o sistema que eu usava antes, que era com step down, e eu tinha um shunt no meio também, medindo ali a corrente. Eu não sei se eu usei da última vez, mas eu teve uma vez no início que eu usei também para medir a quantidade de corrente que estava entrando nas células e tal. E era um sistema mais cheio de mais artesanal, vamos dizer assim, né? E aqui agora com esse carregador aqui eu não tinha feito esse top balance das baterias que estão de fato lá no sistema ainda, né? Então vamos aproveitar e ver se agora fica melhor, né? Usando esse sistema de recarga aqui, de controle de tensão, corrente aí que está entrando nas células, né? Espero que fique mais equilibrado agora, vamos ver, né? Vamos esperar acabar aí pra gente já iniciar essa outra aqui, tá bom? Aí galera, finalizado o teste, tá? A recarga aí pro nosso top balance. A célula absorveu aí 1727 mAh, 1.72 amperes, né? Vamos arredondar aí e a unidade aí também em ampere. Ela cortou lá em meio ampere, como configurado, tá? Ela para a recarga quando a bateria, a célula absorve chega até os meio ampere de absorção, né? E aí não absorve mais. Então ela vai cair na tensão naturalmente e agora a gente vai partir para essa daqui. Vai ser o primeiro comparativo aí de quantidade de energia que ela vai absorver. Eu vou salvar esses dados aí numa tabela, tá? Para no final a gente fazer um comparativo. Eu vou fazer o vídeo comparando essa e mais uma e no final a gente compara as 8, beleza? Até mais! De volta aí, pessoal, com a segunda célula.
E olha lá, a gente já percebe que uma diferença, tá? Aqui está o resultado da outra, né? Da primeira. A tensão inicial dela estava em 3,37. Olha lá como é que tá a segunda célula, em 3,33. A gente já vê aqui um desbalanceio, tá? Por essa diferença aqui ser grande, não parece ser grande, mas para a LiFePO4 é bem grande, tá? Por isso que no LiFePO4 a gente precisa também dessa casa decimal aqui, ó, tá? Se você medir a tensão de LiFePO4, galera, já aproveitando uma dica aí, num multímetro que só marca assim, ó, por exemplo, 3,3 volts, vocês não vão ter uma precisão, tá, de medição. Vocês não vão ter uma exatidão aí de medição, correto? Então, tem que ter no mínimo essa terceira casa aqui, tá? E o ideal aqui é assim mesmo. 3 casas aqui depois do ponto, beleza? Então, vamos fazer novamente aí, né, pra gente comparar com aquela primeira. Já deu para ver ali inicialmente que vai dar uma diferença maior aí de ampere-hora, né, pela tensão, mas vamos seguir com o comparativo, beleza? Vamos iniciar, dar um start aqui e ver o que vai dar, certinho? Falou, até mais, galera. Então, galera, finalizado aqui a recarga da segunda célula, e olha aqui, ó, a diferença entre a primeira que a gente carregou e a outra, a segunda, né? Essa aqui deu 5,3 amperes a mais de energia. Na verdade, deu 4 amperes a mais de energia em relação à outra, né? Porque a outra ainda carregou 1,7. Quase que, praticamente aí, né? Mais ou menos 4 amperes. A gente vai fazer aqui a conta depois. Mas deu 4 amperes a menos nessa aqui, ó, em relação à primeira. Tá? Então tá explicado aí o porquê, né, da BMS estar lá usando a bateria carregada no máximo, né? E como as outras ainda estavam exigindo energia, logicamente ela vai continuar requisitando energia, e a primeira que já estava carregada, ela vai continuar carregando também, além do limite. E aí a BMS está ali para proteger, para não carregar. Né? Como eu mencionei no início do vídeo, eu estava tendo um comportamento do inversor de dar erro por tensão elevada na bateria, que eu ainda não sei exatamente o porquê, já que somente uma das células estava apresentando um aumento aí de tensão. Né? Ainda não consegui fazer a relação entre uma coisa e outra, certo? Porque as outras células estavam ali num patamar compatível com a tensão ali configurada no inversor para recarga. Mas enfim, né? O problema era esse, tá? Isso que estava causando o comportamento lá do inversor. E aí eu creio que as outras células vão dar mais ou menos esse valor aí, né, de diferença, já que a tensão inicial dessa aqui vai estar praticamente igual aí da maioria das outras, tá? E eu vou seguir com o procedimento, não vou filmar mais, tá? Eu vou colocar aí para vocês somente a tabela com a diferença, os tempos. Essa aqui já levou 1 hora e 18, a outra levou 28 minutos para recarregar, tá? Então isso aí acaba dando uma diferença no final aí de capacidade, né? O que causou esse desequilíbrio, pessoal? Eu não sei dizer ao certo também. Não sei se foi lá desde o início, e por eu estar carregando com uma tensão de 27,6 não evidenciou o problema, tá? Não sei se foi por questão de eu estar tirando ali. Quando eu percebi o desequilíbrio, eu tirei um pouco de energia. Se bem que não, porque como eu tirei energia da célula 1, que eu já carreguei, era para ela estar mais baixa então, logicamente, né? Então não foi esse o problema. Tá? Eu não sei dizer se é uma coisa natural do sistema de desequilibrar as células. A gente sabe que a BMS tem um balanceador de carga dela, balanceador de tensão entre as células. Era para, teoricamente, ele corrigir isso aí ao longo do tempo, mas a gente vê que não é o que está acontecendo aí na prática. Tá? Até porque é o seguinte, se a BMS ela tem uma capacidade, por exemplo, a gente tem uma diferença aqui entre um e outro aqui de mais ou menos aí 4 amperes, tá? Como a BMS tem uma capacidade a minha no caso, né, a JK, ela tem uma capacidade de tirar 1 ampere de uma bateria e jogar 1 ampere para outra. Ou seja, para equilibrar 4 amperes entre um e outro, ela precisaria de 4 horas, certo? Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se o balanceador consegue, ao longo do tempo aí, a equilibrar tão bem baseado só na tensão, tá? Então vamos equilibrar, fazer o top balance novamente. Depois que eu finalizar, vai ter o resultado, vou colocar de novo no sistema e a gente vai ao longo do tempo aí verificando se vai desequilibrar novamente. Vou tentar carregar novamente com 28 volts, 28,5
lá no inversor para ver se ela vai continuar com esse comportamento, tá bom? E aí vamos ver, no final do vídeo aí ou nos próximos a gente vai bater um pouco aí em cima dessa questão, beleza, pessoal? Então, galera, já tá à noite aqui e eu tô com a terceira célula aqui ainda carregando, né? Olha só o detalhe que eu percebi aqui, ó. E o que eu venho comentando com relação ao balanceamento, baseado na tensão aqui, ó. A tensão dessa célula aqui tá praticamente igual à tensão daquela segunda, certo? Vocês lembram lá? Eu mostrei 3.33 volts. Olha só, ela ainda está em 3.50 volts. E olha o tanto que ela já pegou de energia. 6.4 amperes. Tá certo, galera? Então, meio que minha teoria aqui de que basear na tensão para balancear as células ou considerar que elas estão com balanceamento igual, não bate na prática, né? Porque se batesse com a tensão igual aqui, ó, 3.33, a outra, essa aqui deveria ter absorvido, assim, não deveria ter passado o que a outra absorveu, né? Logicamente, se for ver pela lógica, né? Mas essa lógica aí não está muito exata não, certo? Eu creio que ela vai chegar aqui a uns 6.6 ou 6.7 amperes quando ela bater aqui os 365, tá certo? Eu tô salvando aqui os dados para depois botar no final do vídeo aí, ó. Tá vendo aqui, ó? A célula 1, ela estava em 3.37 volts, absorveu só 1.7 ampere. A segunda 3.33 absorveu 5.4. A terceira, aqui, ó, eu já tinha notado, 3.33 volts. Correto? Então, a gente está vendo que há um desequilíbrio, né? Nas minhas células, elas realmente estavam desequilibradas e baseado em tensão não quer dizer muita coisa, não. No que diz respeito ao equilíbrio aí, beleza? Então é isso aí. Aí, pessoal, finalizou aqui a terceira célula, a recarga, e olha o tanto de corrente que ela absorveu. 7.5 ampere, 3.65 volts, sendo que ela estava praticamente com a mesma tensão da outra que absorveu 5.3, né, se não me engano. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. 5.4, né? 5.4 aqui, beleza? Então vamos seguindo aqui com as recargas, né? Os top balance. E aí vamos ver o resultado final de todas as células. Pelo que eu vi aqui, estão bem desequilibradas mesmo e corresponde ao comportamento lá da BMS aí, como já deu para perceber, beleza? Então, galera, aqui já estamos no segundo dia. O nosso pack aqui está montado novamente, da mesma forma que estava montado anteriormente aí, né? Olha lá, ó, com as séries, né? Cada célula, né? Fechada paralela série, 3 paralelo série, 3 paralelo série, como eu já havia mostrado em outros vídeos aí várias vezes. Ali estava o ferramental ali da remontagem. Eu sempre gosto de usar um torquímetro para torquear os parafusos, tudo na mesma, vamos dizer assim, na mesma força, né? Na mesma tensão aí. Como é um pack grande, eu acho assim ainda mais importante que os parafusos estejam torqueados na mesma faixa de força para distribuir, né, a resistência, ficar o mais igualada possível aí na energia que percorre, né? Para não ter muita diferença. O mínimo de diferença que tiver, melhor. E aí, como volta e meia alguém pergunta, né, ainda é a dúvida para algumas pessoas que compram essa BMS aqui da JK, né? Ela ainda está ali colocada meio que torta, porque eu preciso ligar, fazer o start dela. Quando você compra um modelo que não vem com o botão de start, de início, o que vocês precisam fazer? Vamos relembrar aqui aí os vídeos antigos aí. Antigamente, deixa eu baixar mais a câmera aqui. Inclusive, pessoal, eu estou sem nenhuma tomada com energia aqui perto e nenhuma extensão. No momento eu estou usando a extensão em outra coisa ali. E aqui a nossa bateriazinha aqui de 50 amperes LiFePO4 também tá fazendo o serviço aqui de ligar um inversor, tá? E aqui é a fonte que a gente precisa para dar o start lá na BMS. Essa é uma fonte de 30 volts, tá? Que eu tinha guardado aqui já há muito tempo. Na verdade ela é 30 volts,
E só que se você tiver um step up, um step down para você rebaixar ou aumentar a tensão necessária para iniciar a bateria, desculpa, iniciar a BMS, vocês vão precisar de uma fonte ou um carregador que tenha tensão 5 volts acima do seu pack, tá? De baterias, para que a BMS inicie. Qual que é o procedimento aqui? Vocês vão ver qual que é o negativo da fonte aí, ou do carregador, e o positivo, aqui no caso o positivo é esse que tem a faixa branca. Algumas fontes têm a faixa branca, é o negativo, mas essa aqui eu já medi. Vocês vão pegar, se tudo estiver ligado corretamente, né, na fiação ali da BMS, vocês vão pegar o negativo, tocar lá no P-, o P- é a saída para o inversor, tá? E vão ligar o positivo aqui no positivo da bateria. Deixa eu aproximar aqui. E dando tudo certo, ela tem que dar um bip de start, tá? Basta dar uma leve tocada, não precisa manter o fio ligado, tá? Assim que bipar, vocês podem desligar o fio. Vamos ver lá se vai funcionar. Deixa eu ver se está ligado aqui, pessoal. Não, estava desligado aqui, ó. O inversor tem que ficar verde aqui, ó. Estava desligado. Então vamos lá. P- e aqui no mais. Deveria ter ligado. Vamos ver se tem alguma coisa. Aí, ó, ligou. Tá? Demorou um pouquinho, mas ligou. Tá certo? Já estava achando que eu tinha feito uma ligação errada ali na fiação ali da BMS, que eu desmontei, né? Desmontei a fiação toda aqui, mas não. Ela reiniciou. Iniciou, no caso, né? E aí, infelizmente, eu perdi os parâmetros dela de ciclo, ciclos de recarga já tinham sido feitas, né? Capacidade da bateria e tudo mais. Eu vou reconfigurar os parâmetros. Provavelmente eu coloquei na tela para vocês a tela, tá? Para a gente ver algumas questões. Todas as células foram carregadas com 3.65 volts. No final eu vou colocar a diferença. Realmente estavam desequilibradas, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Eu já conversei ao longo do vídeo, mas vamos conversar um pouquinho mais. E aqui bem útil aqui o nosso, sempre resolvendo alguns problemas de energia aí, nossa pequena bateriazinha aí, nosso inversor aqui automotivo. Ele tá ligado aqui, ó, que eu já havia mostrado, né? Numa tomada 12 volts automotiva também. Então até a sequência aí, pessoal. Então, pessoal, BMS iniciado aí, como a gente mostrou na última sequência. A gente está aí na tela dos parâmetros dela, como eu havia falado, os parâmetros estão todos aí, não todos, mas ela estava configurada do mesmo jeitinho aqui que antes, tá? Os parâmetros aqui de configuração dela, não perde. Ela perde mais aí o ciclo, a contagem de ciclos, a capacidade em porcentagem de energia restante, ela também bagunça, ela só vai ajustar depois de um ciclo completo, tá bom? Eu desliguei o balanceamento dela aqui, porque é o seguinte, eu queria mostrar para vocês aqui, mesmo depois da recarga, o top balance em 3.65 volts, há uma diferença aqui entre cada célula, né? Onde está aí cells voltage, vocês podem ver que está uma diferença aí ali em cima. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Esse gravador aqui tem um recurso para eu fazer um apontamento aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, ó, cell volt diff, né, a diferença de tensão entre as células. O ideal é que ela não esteja acima de 0.005, tá? A gente está vendo aí 0.038. O balanceador deveria corrigir isso aí, ele até corrige. Mas como a gente viu aí ao longo do top balance, das 3 células que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo, o que acontece? Eu notei, né, deu para notar aí já, e vocês vão perceber na tabela final, que mesmo tensões muito parecidas, vamos dizer lá o exemplo, né, que a gente viu lá no top balance, na recarga, várias células com 3.33, com diferença bem grande aí, relativamente grande, de corrente, né, armazenada nelas. E aí o que eu vou fazer aqui? Antes eu deixava esse controle em 005, né, que é a recomendação que eu sempre li aí. Na verdade eu já até fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês, né. Cadê aqui? Essa opção aqui, ó. Se tiver uma diferença de
de... Deixa eu ver se essa opção aqui, galera, eu acho que é essa aqui. Antes ficava assim, ó. Ele precisava ter uma diferença de meio 0,005, é o que? 5 miliamperes, né? 5 miliamperes, ele já iniciava o balance. Eu vou reduzir isso, na verdade, reduzir isso daqui, vou botar 0,2, deixa eu ver se ele aceita. O mínimo é 0,3, vou deixar no mínimo aí, para ele tentar manter o mais balanceado possível esse banco, esse pack de bateria, porque como eu havia falado aí e vinha falando, mesmo esses milésimos aí, a gente nota que há uma diferença de corrente disponível dentro das células, né? E eu percebi que o balanceador não estava fazendo um papel, pelo menos, pode ter acontecido esse desbalanceio depois das mudanças de tensão que eu fiz no inversor, tá? Mas, por precaução, eu decidi reduzir esse valor aí, para ver se elas mantêm mais balanceado ainda. Se vocês verem aí no cell voltage, deixa eu apontar lá de novo para vocês verem. Aqui as tensões aqui, ó. Tá? Essas tensões aqui, elas estão com diferença, né? Agora tá dando lá 0.038, 38 milivolts. Mas agora está mais equilibrada, tá? Do que antes. Ela estava dando uma diferença maior. No carregamento chegava a 3.55, enquanto outras estavam em 3.38. Vamos ver quando ligar, né? O inversor ainda está desligado, a carga a bateria está em repouso aí, tá bom? Vamos ver o comportamento dela, se ela vai manter o balanceamento. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Tá? Na verdade, antes de religar meu sistema, o que eu quero fazer aqui? Como eu reduzi aqui, né, 003 para ele entrar, vamos ver aqui, vamos religar o balanceador, vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, ó. Vou contar lá para vocês lá. O balanceador aí já está transferindo corrente de uma célula para outra. Eu vou deixar ele terminar esse balanceio dele aí antes de ligar o sistema novamente, tá? Porque a célula 8, tá vendo que ele está tirando a energia da célula 8? Essa célula 8 foi a última que eu fiz a recarga. E ela ainda está, ou seja, ela tem menos tempo de repouso do que as outras. Tá? As outras foram feitas, 6 foram feitas ontem e a célula 7 e 8 foram feitas hoje, o top balance delas. Né? Então elas estão com tensão aí ligeiramente superior, principalmente a 8. Né? Na verdade a 7 está até um pouco inferior que outras aí, mas aí é natural das células. Então vamos ver, eu vou ver o tanto que ele vai equilibrar aí, tá? Eu não vou interferir no momento aí com a recarga, para não bagunçar aí o balanceio, deixar ele fazer o papel dele sozinho. Quando ele balancear aí até 0,003, ou seja, 3 milivolts aí eu vou voltar a religar o sistema e começar os testes. Já são 14 horas agora e está um pouco sem sol, provavelmente... Na verdade, está carregada, né, as células, então não tem necessidade de recarregar. Talvez ele injete alguns poucos amperes a mais aí e finalize a recarga, mas eu quero ver se ele não vai em uma célula disparar novamente. Tá bom, pessoal? Eu não sei se eu coloco essa informação num próximo vídeo ou na sequência desse aqui que já está meio longo, né, a conclusão aí que eu cheguei. Mas vamos ver, tá bom? Se não colocar esse resultado agora, vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou colocar na sequência aí a diferença de célula para célula no top balance que foi feito. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Até a sequência aí, até mais. Pessoal, de volta aqui na tela da BMS, para vocês verem lá, ó, o cell volt diff, né, a diferença aí entre as células, tá lá, ó, em 0,03, 0,02, tá vendo aí? E o balanceamento aqui, ó, ele parou, tá? Equilibrou aí o máximo possível que deu para fazer na capacidade dele aí de balanceio, né? Agora estão bem equilibrados no que é relativo à tensão, né? Como a gente viu aí, pelo menos determinadas, eu creio que em determinadas faixas de tensão o balanceamento não é perfeito, tá, pessoal? Não adianta balançar em determinadas faixas de tensão que vai dar uma diferença de capacidade aí disponível nas células. O
que eu recomendo sempre, e eu até apertei mais isso daqui, nas configurações peraí pessoal, deixa eu voltar aqui. Tá aqui em cima aqui. Tensão mínima, né, para balancear, que aqui no caso dessa BMS fica aqui, ó, vou apontar para vocês aqui, Start Balance, aqui ó, Start Balance Voltage, eu botei para 3.5, eu vou tentar usar 28 volts na recarga, tá? Então, para balancear no final da recarga sempre, porque quando você balanceia com tensão menores, você vai estar balanceando em momentos de descarga. E em momentos de descarga, o que acontece? Pode haver naturalmente um desvio de tensão entre uma célula e outra, não indicando que há uma diferença de capacidade de corrente armazenada nas células, mas sim simplesmente por uma questão interna delas, há um desbalanceio de tensão de acordo com a carga imposta aí no seu pack de bateria, e aí ela vai começar a balancear de uma forma errada, tá? Na minha opinião é isso que acontece, tá? É uma das coisas que provoca, na verdade, um desbalanceio, você deixar o balanceamento ser feito durante uma descarga, tá? Não é correto. Então eu usava isso aqui em 3.45, aumentei para 3.5, se eu for manter a tensão em 28 volts, tá? E lá, ó, tá 0.002, 2 milivolts, tá uma diferença agora excelente entre cada célula, né? Olha aí, ó. E aqui vocês podem ver, né? Aqui, ó, no valor das células aí, um valor bem próximo, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Uma vez, pessoal, de volta aí com a tela da BMS, agora com o sistema ligado, tem sol, né? Tá sendo consumido agora em torno de 400 watts aí dos painéis, e a tensão da bateria aí também, ó, estão todas equilibradas, né, até o momento. Como ela não está carregando, ela está consumindo até um pouquinho aqui não está 100% sol, mas ela tá, de qualquer forma, ela consome um pouquinho, né? Mesmo com sol, ela puxa um pouquinho da bateria, tá? Tem 1 ampere mais ou menos, aí ó, começou a puxar, ó, aí começa a carregar um pouquinho, mas aí tá para carregar até 28 volts. Como a bateria já tá com 28 volts, ela tá mantendo aí, ó, tá com equilíbrio por enquanto aí perfeito, né? Vamos dizer assim. Agora a gente precisa descarregar, né? Fazer um processo aí de descarregamento e recarregamento para ver se mantém esse equilíbrio, né? E também ao longo do tempo, com o passar dos dias, vamos acompanhar aí se vai continuar dessa forma. Espero que continue. A configuração lá no inversor está 28 volts para carregar, 3.5, né, por célula. Então vamos ver. O que eu consigo mostrar para vocês até o momento é isso daí, tá? O resultado do top balance ficou perfeito, né? Aparentemente está perfeito. Seguimos aí os mesmos padrões para todas as células. E aí ao longo dos dias aí a gente vai atualizando. Qualquer novidade aí eu posto para vocês, tá bom? Então na sequência vou colocar para vocês aí a diferença que deu entre uma célula e outra, depois aí de 8 meses aí em funcionamento. O motivo do desbalanceio não vou saber dizer com exatidão. Se foi uma questão de eu ter mudado a tensão no inversor, creio eu que não tem muita coisa a ver, né? Se foi um balanceio mal feito lá no início, se foi o fato de eu ter descarregado uma célula com o descarregador para tentar equilibrá-las, então não sei qual é o motivo. Se é uma coisa natural, que realmente acontece com o tempo, isso aí é bom até a gente saber, né? E a conclusão que a gente tira aí é que, baseado em tensão, pelo menos em algumas faixas de tensão aí, médias aí vamos dizer médias, talvez não tão médias, um pouco mais para cima, mais para baixo, a gente viu que não condiz com a quantidade de energia dentro das células, a quantidade de ampere-hora. Vocês vão ver inclusive aí na tabela final que eu vou colocar para vocês. Devo comentar também aí, para facilitar o entendimento de todos, tá bom? Que não tem uma exatidão, né? A tensão aí não é um parâmetro até para o balanceador aí, para balancear certinho a bateria. Por isso, igual eu falei também, eu gosto sempre de estar repetindo, né? Deixar para balancear no final, tá? Quando a bateria já estiver praticamente entopada de energia. Tá bom, pessoal? Então até a última sequência aí. Então, pessoal, como prometido aí, ó,
Fiz uma tabelinha aqui rápida aqui com os dados aí de recarga de cada célula. Eu ia colocar uma tela mais fixa aí, mas decidi filmar aqui. Meu lema aqui é fazer bate pronto, né? Já filmar, falar e já colocar aí para vocês, o mais rápido possível. Então desculpa um pouco essa interferência aqui, é porque eu estou filmando a tela, tá? Então, olha lá, pessoal. Já vou aqui embaixo, a diferença da célula com mais carga para menos carga deu quase que 6 amperes, tá? Ao longo desse tempo aí, deu pelos motivos aí ainda desconhecidos, igual eu mencionei, né? Não sei exatamente o porquê dessa diferença. Vamos tentar descobrir aí ao longo do tempo. Então, a célula 1, ó, o top balance dela até 3.65 volts deu 1.727 mAh, tá? Que foi a recarga que levou aí 28 minutos e 30 segundos, e ela estava com a tensão inicial aí de 3.37. E aqui a gente volta naquele assunto, ó. Vamos aqui primeiro na célula 2, tá vendo? Tensão de 3.33. Vocês me perdoem que eu esqueci de botar a última casa decimal aqui dos milivolts, né? É importante, em LiFePO4 essa casa aqui, né? Essa casa aqui é bem importante, depois aqui dessa última aqui, né? De 3.33, se tivesse um 5, por exemplo, já seria uma diferença. Mas enfim, para termos de ilustração aqui, ilustrativos, vocês conseguem ver, ó, A2 para 3, né? Tava com praticamente a mesma tensão. E olha aqui a diferença, pessoal, inclusive eu acabei de ver aqui que eu fiz esse cálculo aqui errado, tá, pessoal? Eu fiz a diferença aqui entre essa e a primeira. Na verdade, a que pegou mais foi essa aqui, ó, tá? 7.595, mas é pouquinho a diferença, vai dar um pouquinho a mais, vai dar um que teve a outra aqui também, ó, igualzinho, ó, a 4, mesma tensão, pegaram, não, foi diferente, pessoal, só o final, perdão, aqui é 5.795, aqui é 7.595, enfim, né, deve dar uma diferença aqui de uns 5.800, 5.8, é quase 6, né, igual eu já havia mencionado, mas o que eu quero comentar é isso daqui, ó. A tensão, ó, similar de todas, ó, 3.34, 3.33, 33, mas as capacidades de absorção aqui de corrente delas estão bem diferentes, ó. Essa com 3.34, inclusive com a tensão maior do que essa daqui, ó, absorveu menos, tá? Ou seja, tensão por tensão não indica muito se as células estão balanceadas, tá? Pelo menos em determinada faixa, talvez mais para o topo, que é a faixa ideal para o balanceador iniciar, como eu já mencionei, essas diferenças são bem menores, tá? Já no meio ali em 3.25, 3.30, é a faixa que, na minha opinião, o balanceador não vai fazer um serviço correto, tá, galera? E aqui ilustra bem isso daí, ó, tá? Deu uma diferença de quase 6 amperes entre uma e outra, com tensões bem similares, tirando essa daqui. E se você olhar assim, o olhar do leigo vai dizer que isso aqui é praticamente igual, ainda mais se seu multímetro não medir essa casa decimal aqui, né? For 3.3 e aqui 3.3. Olha a diferença, galera, bem grande, né? Então é isso daí que eu queria mostrar para vocês, tá? Como conclusão desse vídeo. E aí, novidades, tá? Lá no balanceio das células aí, a gente coloca num vídeo mais futuro aí, e como uma parte 2 desse daqui, tá bom, galera? Então é isso daí, falou, até mais!